Aparentemente, o novo governo do Brasil não gosta muito do agronegócio e da maneira como seus agentes conduzem a relação entre o que fica no mercado brasileiro e o que se torna exportação. E as medidas para garantir que o agro não saia do controle de um certo partido já estão começando a surgir aqui e ali. No Brasil, tudo que é bom costuma passar por ataques incessantes. Com o agro não foi diferente. O negócio, que hoje é responsável por mais de 1/3 do PIB do Brasil, não cansa de ser apontado como culpado pelos mais diversos problemas do país. Não tem como negar que a indústria do agro está indo muito bem, mas depois desses bons resultados, todos começaram a prestar atenção até demais no que eles estão fazendo, e então surgiram os projetos de taxação sobre tudo. Sendo bom lembrar que isso está na moda na Argentina, um país que, cá entre nós, não vai muito bem das pernas. O governo do PT pretende passar impostos com potencial de quebrar o agronegócio brasileiro em apenas 2 safras. Esse projeto foi proposto no meio do ano, só que está sendo movido a pequenos passos, sem chamar a atenção da mídia, o que para eles é muito bom, já que ninguém pode falar sobre um negócio desse tipo. Em Goiás, recentemente, no dia 18 de novembro, a Assembleia Legislativa de Goiânia aprovou uma taxa sobre o agro na primeira votação. Ainda tem a segunda, e se for mesmo aprovado, basta só o governador Ronaldo Caiado assinar para começar a valer. Mas vamos começar falando aqui do projeto que tem abrangência nacional. O projeto de lei 1586 de 2022, apresentado pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, propõe a criação de um imposto novo sobre o agro brasileiro. Segundo os políticos do PT, que apoiam e protocolaram esse projeto de lei, o Brasil tem exportações excessivas e compulsão exportadora de soja, milho, arroz e carne. Portanto, devido a essas exportações, os preços para o mercado nacional estão instáveis e altos, e por causa disso também, às vezes também faltam produtos nos mercados e supermercados. Basicamente, colocam toda a culpa nas exportações. Por fim, segundo eles, é necessário que esse novo imposto seja colocado sobre os embarques do agronegócio, as exportações de alimentos que o Brasil faz mundo afora. Inclusive, eles finalizaram dizendo que o Ministério da Agricultura está servindo apenas aos empresários do agronegócio e virando as costas para a população brasileira. Além disso, os deputados do PT sugerem que o Brasil siga os passos de 23 países ao redor do mundo, que determinaram recentemente restrições ou até mesmo proibição de exportação de alimentos em defesa de seus povos. Agora, vamos passar aos argumentos do outro lado da história. Os especialistas em agronegócio, engenheiros agrônomos, analistas de commodities agrícolas. O que eles têm a dizer sobre essa proposta? Um deles disse: se fizermos isso, no Brasil, em 2 safras você quebra o segmento, e em 5 anos passaria de um gigante de exportação para um importador de alimentos. Também temos a opinião de uma argentina, especialista em commodities agrícolas e também engenheira agrônoma. E o que ela tem para falar para os brasileiros? Até mesmo porque a Argentina tem um negócio muito semelhante a este projeto, só que já está em execução. O objetivo, declarado pelo governo argentino, era evitar o aumento dos preços para os alimentos, mas na verdade é que isso nunca aconteceu. Na Argentina temos uma inflação de quase 60%, informação que nos mostra como nada mudou, já que se você pesquisar hoje, a taxa já está perto dos 100%. E ela continua. O que se conseguiu foi baixar o preço pago ao produtor, não abaixar o preço dos alimentos, ali na gôndola do supermercado, onde mais importa. Na verdade, me parece que o mais beneficiado com isso foi o governo, que encontrou mais uma maneira de arrecadar impostos. Apesar dos parlamentares do PT falarem que o agro brasileiro tem exportações excessivas e compulsão exportadora, os números tendem a nos dizer o contrário. Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz uma aferição no mundo inteiro quando o assunto é agronegócio, produção e safra, em 2019, o Brasil destinou 77% da produção de carne de boi para o mercado interno, e apenas 23% foi exportado. Quando a gente fala de frangos, o Brasil destinou 68% de sua produção para o mercado interno, e quando o assunto são os suínos, 76%. Entre acreditar nos fundamentos dos políticos do PT e acreditar nos números, acredito que o mais adequado seja seguir com a segunda opção. Mas se for inevitável que a medida passe, vamos ver como que funciona na Argentina. Hoje, o governo argentino cobra um imposto de exportação que pode chegar até 33% para alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, a soja. A Argentina está pagando 33% de imposto na soja. Ou melhor, a Argentina não, os produtores de soja. E tudo começou lá atrás, com a mesma justificativa que os políticos do PT estão falando nesse momento, para garantir o abastecimento interno e evitar os aumentos de preço para a população. Recentemente, o governo de Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, não apenas botou as alíquotas, como também proibiu a exportação de 7 tipos de carne. O governo lá já está até dizendo que tipo de carne você pode ou não pode exportar. Segundo o estudo da Fundação de Agropecuária do Desenvolvimento da Argentina, hoje, a cada 100 pesos de receita do agronegócio, o governo pega 65. Ou seja,
tudo aquilo que o agro consegue obter na receita, o governo já morde 65% só em taxas, impostos e todas as outras sacanagens que eles passam para o pessoal do agronegócio ter que pagar a conta. Mas temos outros agravantes. 70% do agro do país funciona sob contrato de arrendamento, ou seja, o produtor rural não é proprietário daquela terra, ele aluga a terra para produzir. Então, temos todo o custo do arrendamento. Ele também precisa contabilizar o custo de produção, sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas e, é claro, além de tudo, o imposto que ele tem que pagar para o governo. No final das contas, é por isso que eles estão vendo um monte de fazendas improdutivas na Argentina, porque não vale a pena quando você coloca tudo isso no papel. A margem de lucro, quando existe, é pequena e na maior parte das vezes o cara fica no prejuízo. Então, por que você vai trabalhar? Para não ganhar dinheiro? Nós temos um outro vídeo aqui no canal sobre como a Argentina pode ficar pior do que a Venezuela. Eu vou deixar aí no card para você ver depois desse aqui. Lá no passado, quando assumiu Juan Domingo Perón, figura de muito respeito para todos os argentinos, a Argentina produziu 6,8 milhões de toneladas. Quando ele saiu, houve uma redução drástica de 6,8 milhões para 2,1 milhões de trigo, enquanto a produção do mundo inteiro cresceu 40%. Pois bem, parece que os argentinos nunca aprendem com seus próprios erros, décadas após décadas, e além disso, os brasileiros também estão querendo copiar essas brilhantes ideias agora. Mas você deve estar se perguntando, quanto isso iria custar se fosse aprovado aqui no Brasil? Bom, segundo o deputado Paulo Trabalho, do PL, deputado pelo estado de Goiás, essa nova taxa de agro poderia representar um rombo de 1,2 bilhões a todos os produtores rurais, contabilizando os próximos 4 anos, o quanto que o governo arrecadaria com essa nova taxa e o quanto que isso representa para o produtor rural. Por exemplo, o cara que produz 230 mil sacas de soja teria que pagar R$ 607.200. 230 mil sacas de milho renderiam ao governo R$ 246.100 em taxas. Agora, vamos aos resultados sobre o gado. A taxação sobre o boi, para cada cabeça de gado, teria um custo extra de cerca de 90 a 100 reais. Então, 300 cabeças de gado subiriam de valor no mínimo 27.300, só desse novo imposto. O agro já paga muito imposto no Brasil. A produção envolve uma diversidade enorme de maquinários que já carregam uma infinidade de impostos. A maioria dessas máquinas usa combustível e ainda falta o que você planta. Você tem que ter sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas. Fazendo uma análise imparcial, você verá que o agro já paga um monte de impostos e colocar mais um imposto nessa cadeia produtiva, além de tudo, não garantiria nenhuma ajuda. Pode, na verdade, significar que no final das contas, teremos um aumento no preço para todos. Afinal, sabemos que o movimento mais comum quando o produtor de qualquer coisa esbarra em custos extras é passar esse custo para o consumidor final. Sempre, quem acaba pagando a conta inteira somos nós. Esse é o caminho perfeito para nós chegarmos no mesmo lugar que nossa vizinha Argentina. As justificativas são exatamente as mesmas que os políticos argentinos usaram. É muito importante que nós não nos esqueçamos. O agro brasileiro é responsável por 1/3 do PIB, e esse tipo de lei só contribui para assegurar que a economia brasileira se enfraqueça. O agro é um dos pilares de sustentação econômica do nosso país, mas eu peço para você se preparar, porque nós não passamos nem do primeiro ano de governo do PT. Mas e você? O que achou? Acha que o agro paga muito ou pouco imposto? Deixa aí pra gente nos comentários. E não se esquece de dar like no vídeo e se inscrever para não perder mais vídeos do seu interesse como esse aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!